Meus amados, esse é o momento do nosso culto onde nós nos dedicamos à meditação da palavra do Senhor, buscando o pão de Deus para as nossas vidas nesta manhã. E a expectativa do meu coração é que esse texto que nós vamos ler, a meditação da palavra de Deus, se encontre aí no seu coração, encontre lugar, encontre guarida, de modo que venha a germinar e crescer em fé na sua vida. Nós vamos ler Mateus capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 32, e o tema de hoje é a parábola do grão de mostarda. Quando Deus pega as coisas humildes, as coisas pequenas e transforma-as em grandiosas em teu reino. Assim é o reino de Deus. Capítulo 13, versículo 31 diz o seguinte: Jesus apresentou-lhes outra parábola dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda, que um homem pegou em sua semente e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, é o maior dos arbustos, tornando-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Amados, estamos na nossa série de mensagens, as parábolas de Jesus, e através delas temos singrado mares profundos, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, lá no nosso devocional, na Trilha da Graça. Tem sido um tempo precioso. E aos domingos nós escolhemos esse capítulo 13, para pensar do capítulo 13 algumas parábolas. Não vamos analisar todas, aqui temos pelo menos 8, mas algumas parábolas importantes para a nossa vida. E ao pensar nesse texto, para refletir com você hoje pela manhã, me lembrei de uma história de George Miller, pastor e missionário inglês, um grande homem de Deus. Ele e sua esposa viram uma grande necessidade ali no seu contexto, ao redor de onde eles residiam, que eram crianças vivendo desabrigadas, passando fome e tantas outras dificuldades. Então eles resolveram criar um albergue para abrigar essas crianças na sua própria casa, e começaram abrigando 30 meninas. Sim, o projeto, o sonho deles começou pequeno, mas foi crescendo, e cresceu tanto que a sua casa já não era mais capaz de abrigar a quantidade de crianças. Então construíram um grande prédio a fim de abrigar 300 crianças. Bom, aquela pequena semente que foi plantada cresceu e cresceu tanto que 20 anos após a sua semeadura, eles já abrigavam 2.000 crianças em 5 prédios diferentes. Irmãos, pense só, 2.000 crianças, naquele contexto, em 1800 mais ou menos, era totalmente diferente dos dias de hoje. Era uma multidão, e ele fez tudo isso pela fé. Deus o honrou em tudo e fez a sua preciosa semente prosperar e crescer. Um projeto que começou tão pequeno, tão humilde, mas foi tão relevante para milhares e milhares de crianças. O mesmo aconteceu com a criação da escola bíblica dominical. Certo dia, um senhor chamado Robert Hanks, editor de um famoso jornal inglês e profundo interessado na reforma prisional da Inglaterra, passando por um determinado bairro, um bairro humilde ali da Inglaterra, à procura do seu jardineiro, encontrou um grupo de crianças maltrapilhas, brincando ali na rua e se brigando, enfim, estando ali de maneira toda desprotegida naquela rua. Ao encontrar a esposa do seu jardineiro, ela disse para esse senhor que aquele grupo de crianças se multiplicava ainda mais aos domingos, pois aos domingos as crianças que trabalhavam na fábrica, eles trabalhavam mesmo, de segunda a sábado nas fábricas. Então essa esposa do jardineiro disse que aos domingos aquele grupo se multiplicava muito, e essa desocupação para essas crianças possibilitava todo tipo de coisas ruins, incluindo violência, vícios e coisas dessa natureza. Então Hanks, tomando consciência disso, constatou que essas crianças estavam a um passo do mundo do crime, e o destino de cada uma delas seria aquela prisão, ou as prisões ali da Inglaterra. Foi ali que ele contratou 4 professoras para ensinar essas crianças dominicalmente, das 10 da manhã às 2 da tarde. Ali eles eram alfabetizados e também tinham princípios bíblicos. Logo receberam o apoio ali de um reverendo anglicano, e a escola passou a ter 100 matriculados, 100 pessoas, 100 crianças matriculadas, e se valendo da estrutura da própria igreja. Demorou muito pouco tempo e todas as igrejas da Grã-Bretanha passaram a ter a escola bíblica dominical, chegando a ter um número de alunos de 200.000
alunos. E aqui nós vemos essa escola bíblica dominical acontecendo até os dias de hoje. Um pequeno começo, mas um grande resultado. Inumerável, nós não podemos saber quantos alunos temos matriculados nas escolas bíblicas espalhadas por toda a face da terra. Assim, meus irmãos, hoje eu quero falar com você de um outro começo. Um começo humilde, mas que produziu resultados surpreendentes, maravilhosos para a glória de Deus. Lembre-se que nesta série de parábolas aqui do capítulo 13, Jesus está dando uma visão do seu reino aos seus discípulos e também à sua audiência própria. Então, quando ele começa essa parábola, e o texto vai dizer no versículo 31, ele começou uma parábola dizendo, o reino dos céus. Preste atenção comigo, quando ele dá essa palavra, o reino dos céus, provavelmente os seus discípulos que conheciam o seu estilo de ensino, e também como o mestre falava por parábolas, eles disseram o seguinte, olha, sabemos que ele usa inúmeras figuras de linguagem, talvez aqui eles tenham pensado o seguinte, bom, para falar do reino de Deus, ele vai se superar, ele vai usar uma figura impactante, grandiosa e poderosa, vai deixar todos os espectadores estupefatos, quem sabe ele vai usar a figura do grande monte de Sião, ou os montes de Sião, poderosos, que não se abalam, que estão lá desde sempre, exibindo a sua glória e majestade. Ou então ele fará uso de algo semelhante, por exemplo, ao carvalho, sim, o carvalho poderoso, inabalável, ou um rio que flui, trazendo vida para toda Jerusalém, algo dessa natureza. Certamente ele vai se lançar mão de um desses elementos, ou de uma dessas figuras de linguagem. Nunca saberemos o que realmente eles pensaram, mas uma coisa podemos ter certeza, quando Jesus traz essa parábola, ou essa imagem da figura do grão de mostarda, eles devem ter ficado muito surpresos, pois o povo de Israel entendia que o reino de Deus seria algo glorioso, arrebatador, e ao florescer do reino de Deus para eles, seria algo apoteótico. Eles tinham em mente as aparições de Deus a Moisés, aquelas aparições gloriosas, onde o povo via a glória de Deus, todos podendo contemplar. Eles esperavam algo desta natureza, de maneira que esse reino seria substituído, o reino atual que estava na mão dos romanos, seria substituído de mãos, e agora os súditos deste novo reino seriam aqueles que reinariam e subjugariam os demais povos, incluindo o poderoso, imperioso Império Romano. Daí Jesus aparece com essa imagem do grão de mostarda, um dos menores grãos que existiam. Quando quase todos eles olharam para essa mensagem e pensaram, Senhor, mas isso é insignificante, é algo que não tem valor para falar do reino de Deus, de uma coisa tão gloriosa e tão grandiosa. É verdade, meus irmãos, Jesus tinha um propósito em usar essa tão pequena semente para ilustrar o seu ensinamento. Ele desejava aplicar um ensino grandioso sobre o reino de Deus na vida daquelas pessoas que eram a sua primeira audiência e nós que continuamos sendo a sua audiência. Por isso, vamos examinar as palavras aqui contidas nessa parábola e ver as lições que Jesus deseja ensinar para mim e para você concernente ao reino de Deus. Então vamos ver a partir do versículo 32 como começam as coisas no reino de Deus. Novamente, o versículo 32 diz assim: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou o seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Bom, o reino de Deus, então, Jesus está dizendo que começa de maneira humilde, de maneira sutil. É pequeno, sim, embora nós saibamos que a semente de mostarda não é a menor de todas as sementes que existe, mas na época de Jesus era a menor semente plantada, sim. E ela era tão pequena, que para acumular apenas 1 grama dessa semente é necessário aproximadamente 750 grãos de semente. Imagine o quão pequeno é essa sementinha. Por isso fica evidente que era uma semente minúscula, mas produzia uma planta frondosa, muito grande e linda. Assim,
Jesus comparou o reino de Deus a essa pequena semente. Irmãos, na verdade nós podemos já de início ter em mente a referência dele mesmo, olhando a Jesus como o próprio Messias, pois assim como o povo de Israel esperava pela instalação do reino de Deus de maneira apoteótica, também esperavam por um Messias portentoso, descendo das nuvens no seu bucéfalo branco, aquele cavalo lindo, como um verdadeiro imperador do mundo, muito mais poderoso do que os seus predecessores, Davi, Salomão, Alexandre o Grande, ou mesmo o atual César. Por isso, quando Jesus declara lá no capítulo 1, versículo 15 do Evangelho de Marcos, que o reino de Deus chegou e que ele era o Messias, surgiram várias suspeições, inclusive dentro do próprio grupo apostólico, pois os seus seguidores, olhando para ele, nem sempre conseguiram vê-lo como o verdadeiro Messias. O fato é que à medida que eles olhavam para Jesus, eles conseguiam enxergar apenas uma pequena semente, não conseguiam visualizar pelos olhos da fé a grande e frutífera árvore. Os seus próprios irmãos não acreditaram no seu ministério. Quando você olha, por exemplo, João capítulo 7, versículo 5, Jesus é rejeitado pelos seus próprios irmãos. Mas avalie comigo a situação do Messias, a situação de Jesus. Veja só, ele nasceu na pequena cidade de Belém, em extrema pobreza. Era uma cidade pobre, embora havia uma profecia lá em Miqueias capítulo 5, do versículo 2, que o lugar do nascimento do Messias seria essa cidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz: mas tu, Belém Efrata, embora a pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, sairá de ti aquele que será o governador sobre toda a terra de Israel, cujas as origens são desde os dias da eternidade. Mas para esses que agora estão olhando para Jesus, eles não conseguem enxergar pela lente da fé. Essa não passava para eles, essa imagem não passava de apenas um carpinteiro qualquer. Sim, aquela cidade era uma cidade de andrajosos, de pobretões, uma cidade que não poderia vir nada de bom. Aliás, o pior é que ele não só nasceu em Belém, mas ele foi criado lá na Galileia. Ninguém acreditava nas pessoas que vinham daquela cidade, pois os habitantes daquela cidade eram considerados maus, mundanos, pessoas reprováveis pelo grupo dos judeus. Isso está registrado lá em João capítulo 7, versículo 52, quando diz: pode vir alguma coisa boa daquela região, ou daquela cidade? Então veja só, quando Jesus ele chega em cena, ele já é rejeitado de cara por esse grupo, mas quando ele começa então a sua caminhada como o Messias, aquele que governaria o mundo, quando eles olham para a cidade que ele veio, ou para a cidade do qual ele saiu para iniciar o seu ministério, que era a Galileia, eles diziam: como pode? Nada pode vir de bom daquela cidade, quanto mais o Messias para governar todo o povo. Não é possível. Aquele que vai governar com um cetro de equidade, ele precisa vir da cidade poderosa, ele precisa vir de Jerusalém, a cidade do santo e bendito Deus. Então veja só, Jesus nasceu numa cidade pobre, foi criado numa cidade desacreditada, não tinha pedigree religioso, isto é, ele não era filho de rabino ou de sacerdote, assim as suas conexões familiares não o colocaram num lugar de destaque na sociedade, embora nós saibamos que ele era da ascendência ou da linhagem de Davi, mas nesse momento isso tinha pouco valor. E ao contrário do que dizem alguns pregadores da teologia da prosperidade, não, Jesus não era rico, ele não tinha casa na praia, ele não tinha casa de campo, ele não tinha um jatinho para ir para onde ele queria ou coisas dessa natureza. Ele era alguém simples, com um começo simples. E mais, pelo fato de trazer um discurso profético e desafiador, logo não contou com os seus apoiadores ou os religiosos como seus apoiadores. Os religiosos daquela época se tornaram imediatamente ou rapidamente seus inimigos. E os mesmos questionavam, por exemplo, a sua própria filiação. João capítulo 8, versículo 41, eles vão fazer isso. Eles dizem: olha, nós temos por filiação Abraão, que é o nosso pai. Nós não somos filhos de um relacionamento inadequado. O que eles estão colocando ali é, sob júdice, a mãe de Jesus, porque sabia-se que Jesus nasceu de maneira virginal, isto é, Maria não houvera tido relacionamento com José. E o que eles estão colocando olha, preste bem atenção aí, viu? Pode ser que a sua mãe tenha tido uma relação extraoficial,
É exatamente isso que eles estão falando sobre Jesus. Meus irmãos, olha a situação de Jesus quando chega para iniciar ou instaurar o seu reino. E quando olhamos para os seus seguidores, então, a grande maioria eram de homens iletrados, incultos, a escória da sociedade. No curso da vida do mestre, por exemplo, o próprio povo o rejeitou. É o que vai dizer João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Sim, o próprio povo não recebeu Jesus. Ele foi vituperiado, ele foi humilhado, ele foi conspurcado e pregado numa cruz, onde morreu e foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele apareceu após ressuscitado aos seus discípulos e os comissionou para pregar a mensagem da ressurreição. E foi de fato o que esses discípulos fizeram com ousadia. Inicialmente eles foram taxados como um bando de fanáticos e loucos, pois afinal estavam acreditando e seguindo um homem morto e agora inventando uma história das mais escabrosas possíveis, que ele ressuscitou. Além do que, a mensagem pregada por Jesus era uma mensagem não palatável, não era uma mensagem de alta ajuda, de confissão positiva. Ele pregava o arrependimento, vida de santidade e compromisso com o reino de Deus. Em seus ensinamentos, ele inverteu os valores das coisas de então, pois enquanto eles diziam, naquele contexto, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos, Jesus disse, amem os seus amigos. Aquele que te agredir, ofereça a outra face. Em outras palavras, ele está dizendo, negue-se a si mesmo. Esse reino, ou essa pregação, era uma sandice para aquele momento histórico do povo de Israel. Por isso, não havia dúvida que o reino de Jesus era semelhante àquela minúscula e insignificante semente de mostarda, que começou pequeno. Ninguém, meus irmãos, ninguém jamais poderia imaginar que essas palavras perpassariam os séculos e os milênios e chegaria de maneira tão poderosa até os nossos corações, impactando e inoculando vida em nós. Sim, aquela minúscula semente, tão pequena, mas se tornou tão poderosa e se tornaria uma árvore tão grande. Então o Messias, o próprio Messias, começou de maneira tão simples, tão singela. Mas a segunda coisa que nós devemos olhar aqui é como, literalmente, como esses ensinamentos vão se desenvolvendo, como essa semente vai crescendo. Novamente, a parte A do versículo 32 diz, o qual realmente era a menor de todas as sementes. Como nós já vimos, essa semente de mostarda é minúscula, mas quando ela é plantada no bom solo, meus irmãos, ela germina e ela produz uma planta muito grande, uma planta linda, que pode chegar até 4,5 metros de altura. Veja só que ilustração maravilhosa que Jesus está lançando mão, pois o começo dessa planta é tão pequeno, tão humilde, mas pode se tornar algo grandioso. Assim é no reino de Deus, e parece que Deus sempre age dessa maneira em seu reino. Ele sempre toma as coisas fracas para confundir as fortes, as sábias, aliás, as incultas para confundir as cultas. Quando a semente foi plantada em Israel, haviam pouquíssimas perspectivas de sucesso. Para alguns, não passava de mais uma seita dentro do próprio judaísmo, que assim como as outras que já existiram, logo morreria. Os primeiros discípulos de Cristo não passavam de um grupo de mulambos, esfarrapados, pescadores, pessoas que não tinham nenhum tipo de formação, a sua grande maioria. E para ajudar a falta de crédito desse grupo, ele arrebanhou alguns revolucionários e várias mulheres. Os revolucionários eram temidos por seu potencial de se insurgir contra o estado de coisas existentes. E a palavra de uma mulher naquele contexto, ou naquela época, valia quase nada. Então esse era o grupo do mestre. Mas o fato é que no dia do Pentecoste, quando chegou, capítulo 1, versículo 15 do livro de Atos, nós temos ali pelo menos 120 seguidores fiéis de Jesus Cristo. Meus irmãos, é neste dia, naquela pequenina semente, aquela insignificante semente, começa a germinar.
Pois num sermão cristocêntrico e poderoso, proferido pelo iletrado Pedro e entendido por todos os idiomas ali presentes, esse grupo de 120 pessoas subiu para 3.000 homens, fora mulheres e crianças. Nesse dia algo incrível aconteceu, 3.000 pessoas chegam-se à fé em Cristo Jesus, Atos capítulo 2, versículo 41. E não demorou muito tempo, esses homens e mulheres que foram inoculados por essa semente tão poderosa, continuaram pregando o Evangelho. E em Atos capítulo 4, versículo 4, esse grupo já contava com quase 5.000 pessoas, ou com mais de 5.000 pessoas. E lá em Atos capítulo 5 nós temos o registro de uma grande multidão se ajuntando à igreja. Quando chegamos em Atos capítulo 16, versículo 5, a igreja é estabelecida por todo o mundo, já está na Europa. Irmãos, daí em diante, nada e ninguém podia conter o crescimento desta semente. E isso era só o começo, pois à medida que o Evangelho saiu dos domínios de Israel, chega às outras nações, e multidões e mais multidões começaram a se chegar a Jesus. Cidades e nações caíram de joelhos diante da mensagem do Evangelho da graça, e esse crescimento incrível continuou até o dia de hoje, ou os dias de hoje. Não podemos, meus irmãos, não podemos crer que tenha sido obra dos 12 homens extremamente acovardados quando seu mestre morreu, como registra João capítulo 20, versículo 19. Não é possível crer que foram eles que realizaram esse maravilhoso trabalho. Não, meus irmãos, a preciosa semente que germinou e cresceu até chegar os dias de hoje foi plantada pelo Senhor, e não é possível quantificar o número de pessoas que foram salvas de lá para cá durante esses 2000 anos, mas nós podemos ver nitidamente que aquela minúscula semente foi plantada e germinou de maneira poderosa, chegando até nós. E isso ainda não é o fim, não é o fim, pois haverá um dia em que toda a multidão de salvos se achegarão a Ele e dirão: do Senhor pertence a salvação, e o louvarão pela sua graça redentora, como diz Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Meus irmãos, Deus, o nosso Deus, plantou essa semente, e esses pequenos começos, a exemplo dessa preciosa semente de mostarda, também pode ser visto na vida de grandes homens da Bíblia, sagrada. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Quando, por exemplo, aquele jovem franzino Davi foi escolhido para ser rei em Israel, ninguém podia acreditar, nem mesmo o profeta Samuel. Ele era apenas uma pequena semente de mostarda, o filho mais novo de uma família de 8 jovens, significando dizer que na fila de tudo ele era o último, quanto mais para ser rei em Israel. Certamente haviam entre os seus irmãos candidatos mais adequados para esse posto, mas Deus, que é especialista em plantar esse tipo de semente, o tomou e o transformou no grande rei Davi, o grande rei de Israel, o maior de todos os tempos. E ele fez o mesmo com Moisés, por exemplo, aquele homem extremamente tímido, sem expressão e gago, e ele transformou Moisés no maior de todos os legisladores de Israel, além de transformá-lo no libertador da escravidão egípcia. Mas, irmãos, não fique lá atrás, não pense lá atrás, pense em você. De onde Deus tirou você e onde Deus o plantou para a sua glória. Tenha certeza, se você foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, você é herdeiro de Deus com Cristo, mas tudo isso teve início numa pequena semente, do tamanho de um grão de mostarda, que foi plantada em você. Você, como eu, éramos pecadores, como vai dizer Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 23, nós éramos pecadores, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, e o nosso destino era a morte eterna, e
a ela caminhávamos de maneira célere para o inferno, como diz Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, te salvou, me salvou e nos plantou em Jesus, e agora a sua e a minha vida está dando frutos para a glória dele. Começou pequeno, assim como no reino de Deus, mas foi crescendo e continua crescendo, inclusive através da sua e da minha vida. O profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 10, vai dizer: pois quem desprezou o dia das coisas pequenas, jamais podemos desprezar esses pequenos dias, ou esses dias onde iniciam-se coisas tão pequeninas, mas o Senhor faz prosperar. Deus pode pegar alguém que parece insignificante e fazer algo grandioso com essa pessoa. Ele fez isso com Moisés, ele fez isso com Gideão, ele fez isso com Davi, ele fez isso com Pedro e com tantos outros homens e mulheres, e pode fazer isso também com você, usando a sua vida. Mas finalmente, vejam a bênção que essa semente produziu na vida daqueles discípulos, na vida daquela multidão, e continua produzindo para a história. A parte B do versículo 32 diz assim: mas crescendo, ele começa pequeno, mas crescendo é o maior de todos os arbustos, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Irmãos, isso é lindo. Ela se transformou, essa pequenina semente se transformou numa planta vigorosa e linda. Os seus galhos se espalharam no exterior. À sombra dessa árvore, os pássaros encontram abrigo contra as tempestades, contra o calor do sol. Ela é verdadeiramente aquela que traz alegria a esses pássaros que afluem a ela em busca de abrigo. Irmãos, aqui nós temos uma informação muito importante, pois ao falar desse versículo 32, a parte B que acabamos de ler, Jesus está fazendo uma conexão no imaginário da sua audiência a uma profecia registrada lá em Ezequiel capítulo 17, versículo 23, que diz o seguinte: no alto monte de Israel eu plantarei e produzirei ramos e dará fruto, e desse fruto será o cedro excelente, e habitarão debaixo dela aves de toda a plumagem, e a tua sombra habitarão para sempre. Olha que coisa linda, aquela singela semente produziu tudo isso, e é de fato uma árvore que cresce diariamente, e ainda não chegou à plena maturidade, tem muito ainda a crescer, mas assim foi o crescimento no reino de Deus, pois ele proporcionou muitos benefícios para aqueles que estavam em volta de Jesus, ou se voltaram a Jesus naquele contexto, e em todo lugar onde o evangelho chegou e germinou, ele germina a compaixão, a decência, a moralidade. Tudo isso surge quando o evangelho da graça entra na história de uma nação, na história de uma pessoa, na história de uma família, na história de uma comunidade. A verdade é que a salvação, sim, a salvação proclamada pelo evangelho da graça, mudou milhares e centenas de milhares e centenas de milhares de vidas e milhões de vidas por todo o globo terrestre, em toda parte. Meu irmão, guarde isso, que o evangelho chegou, ele teve o poder de conter a corrupção, de conter o mundanismo, o canibalismo, a poligamia, o sacrifício de crianças, a desigualdade social e tantas outras coisas. A expansão do evangelho constituiu, por exemplo, orfanatos e lares para os desabrigados. O evangelho estendeu a mão para confortar os enlutados, para cuidar e curar dos enfermos. Os maiores hospitais foram criados a partir do evangelho. O evangelho mudou indivíduos, comunidades, novamente, nações inteiras se prostraram ao evangelho. E saibam, as nações mais prósperas do mundo foram estabelecidas nas bases do evangelho. Aliás, as escolas mais importantes do mundo foram fundadas por cristãos. John Harvard, por exemplo, fundou a famosa Universidade de Harvard, cujo qual 47 prêmios nobres são dessa universidade. Ele era um pastor protestante. A MIT, que é o Instituto Tecnológico de Massachusetts, tem 78 prêmios nobres, sim, fundada por um cristão. A Cambridge, lá no Reino Unido, tem 89 prêmios nobres. O Instituto Tecnológico da Califórnia tem 33 prêmios nobres, fundado por um pastor protestante. Oxford, lá no Reino Unido, 48 prêmios nobres, também por cristãos. A Stanford, lá nos Estados Unidos, 27 prêmios nobres, fundado por um pastor protestante. Princeton,
36 prêmios Nobel, fundados por um pastor protestante. A Universidade de Chicago, 87 prêmios Nobel, também fundada por um pastor protestante. Yale, 49 prêmios Nobel, fundada por um pastor protestante. A Universidade de Colômbia, 82 prêmios Nobel, fundada por um pastor protestante. A Universidade de Berkeley, 51 prêmios Nobel, fundada por um pastor protestante. A Imperial College, lá nos Estados Unidos, 15 prêmios Nobel, fundada por um pastor protestante. Se você somar a quantidade de prêmios Nobel aí, imagine quantas pessoas foram impactadas a partir da formação, a partir dessas universidades. Todas elas plantadas, na sua grande maioria, por pastores protestantes. Aqui, dentre eles, nós temos presbiterianos, batistas, anglicanos, enfim, temos uma série de fundadores, mas o mais importante não era a denominação que eles defendiam, mas o evangelho que estava no coração deles, fizeram com que, de fato, eles dessem um passo para abençoar as pessoas ao seu redor. Amados, quando o reino de Deus se move com poder divino, ele promove mudanças maravilhosas e traz dignidade a essas pessoas. Sim, pode ter sido um começo humilde, pode ser lá num vilarejo de Belém de Judá, mas Deus usou aquele início para fazer grandes e maravilhosas coisas. E assim como os pássaros dessa parábola encontraram muitas e grandes bênçãos sobre os galhos desta planta de mostarda, aqueles que vêm a Jesus também encontram, sim, muito mais do que eles podem imaginar. Em Jesus, eles encontram, primeiro, um abrigo contra as tempestades da vida. Salmo capítulo 46, versículo 1 ao 3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem no meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua bravura. O Senhor continua sendo o seu refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o descanso para aqueles que se encontram cansados. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eles encontraram debaixo dessa árvore alimento para a alma faminta, é o que vai dizer Salmo 107, versículo 9. Encontraram a verdadeira vida e vida em abundância, aquela oferecida por Jesus em João capítulo 10, versículo 10. Encontraram isso e muito mais. Irmãos, graças a Deus pelas bênçãos que encontramos em Jesus. Eu louvo a Ele, pois um dia Ele me abrigou debaixo dos seus galhos. Ele me curou da doença mortal que eu tinha, que era o pecado que me conduzia à morte. Eu não sei com você, eu não sei como você se sente, mas eu estou muito feliz por haver um lugar para mim debaixo dessa árvore. E eu posso dizer com certeza, há um lugar para você também. Meus queridos, eu quero terminar a reflexão desta parábola falando das duas mensagens principais dela para o nosso coração. Nós já vimos que o objetivo central de Jesus era fazer com que a sua audiência conhecesse a eficácia e a profundidade do reino de Deus. Mas a principal mensagem é o seguinte: o reino de Deus pode ter tido um começo humilde, mas se expandirá sempre e crescerá até ter um impacto universal. A segunda é que Deus pode pegar algo que parece tão pequeno, tão insignificante, e transformá-lo em algo realmente grande. Ele fez isso no seu reino, Ele fez isso com muitos de nós, e Ele pode fazer isso por todos aqueles que vierem a Ele pela fé. Você deve olhar agora, nesta manhã, para a sua vida. Olhe para a sua vida hoje e veja como você está. Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, ainda não faz parte desse reino que cresce e cresce de maneira avassaladora, não espere mais. Faça isso agora, entregue o seu coração a Ele e deixe Ele germinar essa semente preciosa no seu interior. Mas se você já teve um encontro com Ele, mas por algum motivo não tem vivido uma vida frutífera, traga a sua semente a Ele e permita que Ele germine em seu coração vida e vida para a sua glória.
em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma canção e em seguida eu quero voltar orando com você por esses dois motivos. Você que quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã, eu quero orar com você e fazer parte desse reino glorioso, desse reino que começou com uma pequenina semente de mostarda, mas que se transformou numa planta tão frondosa, tão bonita. E para você também, que quem sabe já faz parte desse reino, mas quer ver a sua vida frutificando cada vez mais. Eu quero orar com você após essa canção. Vamos cantar? Vamos adorar a Deus?